Olá pessoal, desculpa o barulho dos bichinhos, eu estou num sítio no momento, devido à quarentena. Essa leitura vai ser pro signo de Virgem, ainda pro mês de outubro, meio e fim de outubro, do dia 16 ao dia 31. Espero que ressone com a maioria de vocês. Caso não ressone, aguardem até o próximo vídeo, porque, lembrando sempre, essa é uma leitura geral, tá pessoal? Estou utilizando hoje o Gilded e o Deviant Moon para clarificação. Vamos começar então. Lembrando também que, apesar de alguns vídeos meus já terem as cartas, o spread pronto, sempre embaralho dessa maneira e eu me utilizo das jumpers, as cartas que pulam. Não é sempre uma regra pra mim, mas eu prefiro. Terminou? São muitas cartas inversas, realmente, pessoal. A gente tem o Mago, Inverso, a Justiça na posição correta, o Enforcado, a Roda da Fortuna, 4 de Ouros, ou de Pentáculos, para quem prefere, e a Temperança. De 6 cartas a gente tem aqui 5 arcanos maiores, e só um deles na posição correta, então a gente... Isso pra mim é quase uma torre. Vamos clarificar então, pessoal. Saber um pouco mais sobre por que o Mago tá aqui e por que tá reverso. Essa não é uma carta, é só uma explicação. Ok. 4 de copas. Duas cartas clarificando. 3 de espadas e o 2 de espadas. Porque o enforcado tá aqui, porque ele tá inverso. Roda da Fortuna, por favor. Uma carta para clarificar a Roda da Fortuna. Por favor, não atirem no mensageiro, mas o signo de Virgem tá com uma energia bem pesada, gente, bem pesada mesmo. As coisas estão tão trancadas que as cartas não querem pular, não querem sair. O enforcado saiu reverso 2 vezes no espelho. E por último, 6 de copas e 5 de copas para clarificar a temperança. Pesado é pouco. A gente tem aqui o 3 de ouros, que é uma carta positiva, até no fundo
do Devil Moon. Vamos ver aqui a força reversa no Gilded. E já vou também embaralhar pedindo um conselho do oráculo do Spirit Animal. Vou ver aqui o que vai ser para vocês. Elephant Spirit, learn from the past, aprenda com o passado. Já fica a dica, pessoal. Espero que esteja dando pra ver. Aqui. Depois a gente vai ler o significado dela. Ok, vamos lá então, gente. Acho que tá dando pra ver direitinho. A gente tem o Mago inverso, né? O Mago é um arcano que representa todos os elementos. Representa uma figura que pode manifestar todas as coisas que tem desejo, né? O que é manifestar? É desejar, pensar, trabalhar em torno e conseguir realmente trazer, materializar as coisas que quer. Se a gente observar, tem a espada, né? O ouro, paus e a taça aqui. Copas, né? Então tem todos os elementos, só que por algum motivo o céu é inverso, e a gente tem clarificando ele. O 4 de copas é na posição correta. Então talvez aqui alguma questão emocional esteja trancando, né? Esteja privando os virginianos de seguir adiante ou de acreditar que tem todas as ferramentas para manifestar e para materializar as coisas que deseja, né? O 4 de copas é aquela pessoa assim que tá descrente, né? E é interessante porque aqui, se a gente observar no deck do Devil Moon, tem essa chave. A chave tá com a pessoa. E ela tá ali, naquela torre, nessa sacada. Tem 3 taças ainda ali do lado dela, e ela tá olhando para aquela que não tem mais, a qual ela não vai ter mais alcance. Então ela tem opções, ela tem a chave para felicidade, porém não tá querendo enxergar. E se o mágico saiu aqui, o mago, né, perdão, se ele saiu aqui é porque realmente tá ao alcance, tá? Só tá inverso porque a pessoa não tá enxergando. E não são questões externas, são questões internas, única e especificamente. Depois a gente tem a justiça. A justiça, eu não tô sentindo ela aqui, como olhando todo o spread, a gente não consigo sentir como uma coisa positiva. Eu sinto mais como, de repente, pode ter algo em vista para os virginianos no sentido de assinatura de papéis mesmo, algo relacionado a negócios, que tem que tomar bastante cuidado, porque aqui a gente tem o 3 de espadas e o 2 de espadas, né? O 2 de espadas é quando a gente também tá relutante em enxergar as coisas, relutante em fazer uma escolha, tá? E esse 3 de espadas, ele não é só relacionado ao amor, assim, pode ser algum tipo de decepção, algum medo, perdoem o barulho no fundo, pessoal, algum medo que já vem do passado. E só peço para tomar cuidado caso vocês venham assinar algum tipo de papel, realizar algum fechamento de negócio, né? Ou se vocês estiverem esperando algo da justiça, provavelmente ainda não é o momento, do melhor resultado sair aqui para vocês. Ainda pode demorar um pouquinho mais. Depois a gente tem o enforcado, o reverso. Enforcado, ele é quando a gente escolhe dar essa pausa na vida para ponderar as coisas todas, né? Para entender o que dá para melhorar, para entender o que pode mudar. E como ele tá inverso, até não deixa de ser um bom sinal. Significa que, mesmo que aos poucos, mesmo de maneira lenta, o virginiano vai conseguir dar um passo, 2, 3, né? Na direção que ele precisa. Mas ainda tem algo que que precisa ser curado mesmo, que precisa ser trabalhado na mente e no coração dos virginianos.
E tudo indica que é algo do passado, porque aqui a gente tem o 6 de copas, né? Que representa uma nostalgia, algo que aconteceu no passado mesmo. Então, a saudade de alguém, saudade de uma situação, enfim, a pessoa realmente está mais presa ao passado do que enxergando o futuro, ou vivendo o presente. Mas voltando aqui enforcado, ele foi clarificado pelo 4 de ouros. Então, o que que acontece? 4 de ouros é esse medo da perda de um investimento, da perda de dinheiro, né? De repente, existe a vontade de mudar de emprego, de mudar de endereço, mudar de cidade, realizar alguma mudança relativamente grande, mas ao mesmo tempo tem um receio de que não dê certo, até ser um pouco parecido algo na leitura dos librianos. Porém, tudo indica que uma mudança é bem importante, bem interessante, uma vez que toda mudança, eu gosto de dizer isso porque eu acredito de verdade, toda mudança é pro bem, né? E a questão de estar preocupado com o financeiro, evidente, a gente tem, né, a gente pensa, a gente analisa, coloca no papel, reanalisa e vê se é viável a mudança que a gente deseja fazer, mas só não pode ter medo demais, né? Depois a gente tem aqui a roda da fortuna também inversa, clarificada pelo diabo. Eu vejo aqui, definitivamente, assim, a energia que eu sinto. Porque vocês entendem que o diabo, às vezes, pode ser uma tentação, pode ser um vício, pode ser uma maneira de enxergar a vida, pode ser... O diabo realmente é um arcano muito versátil no que diz respeito aos significados, tá? Eu acho que pra mim é um dos mais versáteis, assim. Mas representando uma pessoa, eu não sinto tanto que seja uma pessoa no entorno do virginiano. Eu acredito de verdade que o diabo aqui sejam as tentações, os vícios, as manias e a relutância em mudar de pensamento. Então, se isso não muda, né? Se os velhos pensamentos, se os pontos de vista que o virginiano tem se utilizado estão mantendo ele estagnado no atual momento, isso a parte a questão da quarentena, gente, porque a gente sabe que, né, isso é uma questão externa, mas a gente falando assim, de coisas que realmente estão ao nosso alcance para levar a vida adiante, para progredir. Uma vez que a gente não queira mudar o que já sabe que tem que mudar, não tem a menor chance da vida ir para uma outra direção, né? Velhos hábitos não trazem novos resultados. É dos ditados mais certeiros que existem. É bem isso essa frase que me veio na cabeça aqui. Velhos hábitos não trazem novos resultados. Então, a roda da fortuna tá inversa. Provavelmente por causa de questões pessoais da maneira de pensar do virginiano que poderia aí mudar, né? Um pouco mais de esforço, que a gente sabe que, dependendo da nossa idade, ou mesmo não quer dizer a idade, mas dependendo de quanto tempo a gente vem praticando determinados hábitos, é bem difícil modificar, todo mundo sabe disso. Mas aqui tá pedindo que se faça um esforço, tá? Para que a vida realmente saia porque daí é um ciclo vicioso, né? Então, o que acontece? A gente não quer mais ficar naquela posição, não quer mais que a vida continue daquela forma, mas também não faz por onde para que ela siga um outro caminho. Depois a gente tem o 4 de ouros inverso. Então, aqui já é um passado presente, digamos assim, né? Lembrando que essas coisas podem estar acontecendo já na vida de vocês, podem ter acontecido recentemente ou podem acontecer no futuro, né? Isso é da vibração e do tempo de cada virginiano. Ou não acontecer também, porque essa mensagem é para quem mais precisa agora. Muitas vezes quem está assistindo não precisa dessas mensagens. 4 de ouros está inverso, o que é bom, porque daí significa que o virginiano já está soltando um pouco essa questão Os virginianos, eu percebo que eles têm uma inteligência financeira maravilhosa. São muito focados na questão financeira.
portanto, né, muito cuidadosos, assim, com seus ganhos, enfim, com os investimentos. E aqui, a gente tem uma pessoa que já tá começando, já tá na transição de ver diferente, né? Porque a gente tem 2 vezes aqui o enforcado inverso. Então, a pessoa que tá soltando já tá saindo do estagnamento, tá saindo do pensamento de, tô com medo de investir porque senão posso perder, pra, né, tentar aí dar um passo num caminho diferente, bem bacana. No entanto, porém, a gente finaliza a leitura aqui com a temperança inversa também, né? Não tá existindo uma clareza de pensamento, não existe mais a paciência devida. É como aqui eu vejo um indivíduo, uma mulher ou homem, que já tá cansado, é como se fosse uma pessoa que tá cansada de dar murro em ponta de faca, que no fundo sabe que muito mais pelos próprios erros, e vamos ressaltar aqui que todo mundo erra, o que a gente precisa é aprender com os erros, e aqui tá dizendo, né, learn from the past, aprenda com o passado, e a gente tem um animal aqui que tem uma memória maravilhosa, pelo menos é o que diz a ciência, e aí, clarificando a temperança inversa, a gente fala as 2 coisas porque, como eu leio os spread também em inglês, reversed, reversa, inversa, às vezes nem sei se reversa está correto em português, mas enfim, perdão por essa parte. Clarificando a temperança, a gente tem o 6 de copas e o 5 de copas. Então, 6 de copas, ele é essa nostalgia, ele pode estar representando algumas coisas que eu sinto mais são uma pessoa do passado que não sai da volta, uma pessoa do passado que insiste em voltar, e vocês, por sua vez, não, realmente não fazem muito esforço para soltar esse indivíduo também que, a olhos vistos, não faz mais nenhum bem, né? Realmente não faz mais nenhum bem. Se vocês observarem aqui, tem 2 pessoas discutindo, uma apontando o dedo pra outra e não levando a lugar nenhum, né? Tem alguém do passado aqui, então assim, eu não sei se essa ausência da paciência aqui, se a ausência do equilíbrio ele é uma coisa permanente, contínua na vida do virginiano por causa dessa relação aqui que não se define, ou se a ausência desse equilíbrio é porque o virginiano já tá cansado de saber o que tem que fazer, mas não faz ainda assim e não sabe por onde começar para mudar, para quebrar esse ciclo aqui dessa pessoa do passado, dessas brigas desnecessárias, desses dedos apontados, né? E aí agora então a gente sem mais delongas, eu vou ler o significado da carta do oráculo, ok? Eu peço desculpa pela iluminação, mais uma vez eu vou trabalhar, né, aos poucos e da maneira que eu for conseguindo melhorar aqui a imagem, a iluminação, as coisas todas pra vocês tenham certeza que eu vou ir fazendo, com todo carinho. Mas, como a gente bem sabe, se a gente for começar com tudo perfeito, a gente nunca começa, né? Aprenda com o passado. Elephant Spirit. Mesmo que a gente deseje deixar o passado para trás, o espírito do elefante nos lembra a importância das memórias. A gente precisa respeitar a sabedoria das tradições passadas que nos formaram, que construíram as nossas expressões, as nossas conexões e tentar trabalhar um com o outro, ensinar um ao outro a respeitar a comunidade, né? Enfim, as pessoas com as quais a gente convive quando se refere à comunidade. O que a gente teve antes, o que a gente vivenciou antes, nos informa, nos mostra o que a gente pode experienciar hoje.
Então, a gente não pode esquecer do nosso legado, da força daqueles que nos criaram e da dignidade daqueles que nos criaram. O espírito do elefante aparece com a mensagem da importância da gente aprender com aqueles que vieram antes da gente. Nós todos temos memórias baseadas no que a gente absorveu dos mais velhos, e a gente precisa revisitar o passado para entender um pouco melhor o que a gente está passando no presente. As histórias dos eventos que a gente experienciou no passado podem servir para os outros. Perdão, gente, retomando. As histórias dos eventos que a gente experienciou são histórias que a gente pode compartilhar com os outros e vice-versa. Né? Tudo que a gente absorve é ensinamento, sejam experiências nossas ou daqueles que chegaram antes da gente ou daqueles com os quais a gente conversa ao longo da vida. Então, a importância de todas essas informações para o crescimento, né, pessoal? A mensagem de proteção diz aqui, você tem se sentido desconfortável com a tradição, com os costumes, com um comportamento familiar que não mais se encaixa na tua vida? Você desejaria que o passado pudesse ser apagado e não mais lhe causar as dores que você sente em função dele? O espírito do elefante está aqui para te encorajar a escrever uma história diferente. Além das tradições, da maneira que você veio recebendo e da maneira como elas te envolvem, para que isso possa te transformar, para que isso possa transformar a tua natureza. O espírito do elefante pede para que você não seja seletivo com a sua memória, porque ignorar o que aconteceu de bom e ruim vai te privar de crescer e de adquirir mais sabedoria e força. Construa com o melhor do passado, aprenda com o pior e caminhe para o futuro com dignidade, acompanhado pelo espírito do elefante, que sempre vai te relembrar da verdade e da honra, da tua sabedoria e da tua força. É isso, pessoal. Desculpa os cortes e as pausas. Quando a gente tem, né, criança, é um pouquinho dessa maneira. Eu agradeço a vocês pela paciência. Espero que essa mensagem sirva. Mais uma vez retomando aqui a importância de aprender com o passado. Vou bater bastante nessa tecla. Se existe um indivíduo, ou mais de um indivíduo que está no entorno de vocês, que é uma pessoa que já está há muitos anos no entorno de vocês, que insiste em voltar e que vocês não conseguem deixar de lado, lembrem, isso não vai mais levar a lugar algum. Isso é um atraso na vida e é um atraso na vida da pessoa também. Sempre vai existir aquele momento onde cada um tem que seguir o seu caminho, não importa se depois de 1 ano, depois de 20 anos, porque o karma já está cumprido. Quando isso aqui acontece, do dedo apontado, dos indivíduos se sentirem estagnados, e aí quando bate uma saudade, uma carência, ou quando não existe mais opção, vai lá e retorna, isso não é saudável. Né? O que tinha para ser cumprido já foi cumprido. O karma está cumprido, vida que segue.